Vamos nos aprofundar sobre o mercado de crédito e suas oportunidades? Olá, eu sou o Vitor, RI de Crédito no Pátria, e vou apresentar o Pátria Highlights de hoje. Bom, para começar nossa conversa, a gente vai começar falando de conceito macroeconômico, vai falar de mercado brasileiro e vai fechar falando das oportunidades que a gente vê nas condições macroeconômicas atuais. Como tem sido amplamente noticiado, a gente está num ambiente de altas taxas de juros no Brasil e juro real muito alto no Brasil. Esse fenômeno é fruto de diversos fatores, mas eu vou tentar aqui em 2, 3 minutinhos pincelar os principais fatores, explicar um pouco para vocês por que acontece dessa forma e como que a gente vê e como que a gente se posiciona para trazer bons retornos para os nossos investidores no longo prazo. Vamos começar com 2 conceitos macroeconômicos. Primeiro, potencial de crescimento de longo prazo de um país e segundo, a conhecida inflação. Sobre crescimento de longo prazo, o que define quanto que um país pode crescer de forma sustentável são alguns fatores. Os principais são quantas pessoas têm trabalhando, ou seja, força de trabalho, crescimento da força de trabalho, principalmente também a produtividade de cada país. Então, quando o governo investe em infraestrutura ou investe em reformas que tornam o ambiente de negócio mais amigável e mais eficiente, isso altera quanto que o país consegue crescer no longo prazo. Mas agora você pode dizer, o Banco Central não pode só baixar bastante o juro, estimular a economia e o país crescer indefinidamente super bem? Então, não pode. Porque todo o crescimento que vai acima desse crescimento sustentável de longo prazo que eu comentei com vocês, gera inflação. E aí, no final, o crescimento real, ele é zerado. E a inflação, vocês sabem, ela sempre machuca mais quem está mais vulnerável. As classes mais baixas, as classes mais pobres da população. Ou seja, é papel do Banco Central deixar a economia nos trilhos do crescimento sustentável de longo prazo, sem superaquecer demais e sem entrar em grandes recessões. Então, o Banco Central vai usar essa ferramenta da taxa de juros para regular o quanto que a economia cresce e aí, em momentos que a economia está superaquecendo, ele aumenta os juros, a economia esfria e aí dá espaço para os juros cair e vira um novo ciclo de crescimento. Claro que aqui no Brasil a gente tem nossas particularidades, a questão de aumento da dívida pública, de responsabilidade fiscal do governo, que muitas vezes opera em dissonância com essa missão do Banco Central de controlar a inflação no curto e no longo prazo também. Mas voltando aqui para o cerne da questão, é importante que o investidor entenda esses ciclos e em que momento do ciclo que a gente está, porque aí ele consegue se posicionar pensando em longo prazo e evitar sofrer nesses ruídos normais e ordinários que a gente tem na economia. E uma pergunta que pode vir é, tá bom, entendi, mas em qual momento do ciclo a gente está? Ninguém sabe. Por quê? A gente consegue até ter uma ideia para se posicionar de uma forma um pouco mais tática para parte da carteira, mas é impossível saber quanto tempo cada parte do ciclo dura. Essa é a pergunta de $1 milhão, $1 bilhão, e acertar na mosca é praticamente impossível. O que dá para dizer para vocês é, geralmente quando a gente está num ciclo de altas taxas de juros, o crédito costuma se beneficiar, contanto que você faça uma diligência profunda e controle o risco de crédito. Porque aí quando as taxas de juros começam a cair, você consegue realizar lucro. Claro que não existe garantia nenhuma envolvida nisso, mas é um posicionamento tático de curto prazo que pode funcionar e no longo prazo também. E aí no momento que as taxas de juros começam a cair e a economia começa a retomar, a aquecer de novo, você está alocado em equities, em ações, pode ser interessante. Mas, de novo, é muito difícil ter certeza. Então, pegando aqui um pouco de tudo que eu comentei com vocês, como se posicionar? Bom, na nossa visão, o foco tem que estar em disciplina e em longo prazo. Em escolher teses robustas, com baixa alavancagem, com boa relação risco-retorno, porque assim você consegue atravessar o ciclo, superar os ruídos de curto prazo da economia brasileira e trazer bons retornos ajustado ao risco corrido. A nossa estratégia de crédito aqui no Pátria aposta bastante na estruturação proprietária das operações. Ou seja, a gente estrutura aqui dentro de casa os ativos que a gente investe, buscando que essas estruturas tenham robustez, que a gente consiga entregar retornos interessantes para os cotistas com baixa volatilidade e com baixa correlação versus as outras classes de ativos e versus os outros fundos comparáveis da indústria. Porque os ativos que estão aqui, muitas vezes não vão estar nas outras carteiras. Quando você pega os últimos 6, 7 anos de ciclo, de 2018 para cá, as nossas operações ficaram com um retorno bruto médio muito estável, bem próximo ali de CDI mais 5. Então a estruturação proprietária te ajuda a atravessar esses ciclos na nossa visão. E uma notícia legal que a gente tem aqui
é que já existe um fundo que bebe dessa estratégia que eu estou falando para vocês, a estratégia de crédito estruturado do Pátria, que está disponível nas plataformas XP e BTG para investidores qualificados. Esse é um fundo que está disponível a partir de R$500 e que entregou o CDI mais 4,5% líquido para os investidores nos últimos 12 meses. E para você ter mais informações desse fundo, acessar o regulamento, as cartas do gestor, a gente indica que você acesse o site dele, que está disponível aqui na tela. Bom, essa foi só a introdução da introdução. Eu sei que eu falei bastante, mas a gente tem muito espaço aqui para se aprofundar nos assuntos e conversar de crédito. A gente adora falar disso. Então contem com a gente para as próximas conversas. Esse foi o Pátria Highlights de hoje. Muito obrigado, segue a gente aqui no canal e até a próxima.